falou para nós, né? Foi uma reação muito forte, porque ele falou para nós que jamais ele iria se comunicar com uma pessoa comum. Sobre a minha gestação, não foi muito fácil, né? O Davi, ele não foi planejado, né, por nós. Mas Deus mandou, nós descobrimos, eu estava com 2 meses de gestação e com muita dor, com muita cólica, e nisso foi no hospital e saiu lá, né, o resultado que eu estava grávida. Foi assim, nada preparado, porque nós não estávamos financeiramente preparados, né, para já receber, né, o nosso filho. E nisso eu trabalhava, a Alisson trabalhava muito também. Eu estava trabalhando em 2 serviços. Eu estava fazendo um curso de cabeleireira, então onde eu trabalhava numa empresa, no escritório, e à noite eu fazia cabelo, né? Ia na casa da cliente para estar fazendo cabelo. E nisso, quase na gestação toda, eu trabalhei, porque a gente precisava financeiramente, né? Do dinheiro, do sustento de casa. Então não foi fácil. E aí ele nasceu de 8 meses, com 2,8 kg, né? Isso. Mas foi para casa, ele foi já comigo, não precisou ficar internado, e com a ajuda da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, né, me ajudou aí com o meu filho. Então ele foi para a creche, né, e na creche já desde o início já deu a diferença dele, comportamental com outras crianças, né, dele ficar sozinho, não socializar com outras crianças, brincar sozinho, na fala mais apontado que falar. Eles são, a minha sobrinha, eles são 2 meses e meio de diferença, né, minha sobrinha e ele. E a gente acaba às vezes comparando com outra criança. Não é se comparar, né, um é melhor do que o outro, mas você acaba vendo que um tá mais envolvido que o outro. E ela já falava, né, já chamava, Lago, e o Davi já não, né, era só as primeiras iniciais. Falei, não tá normal, né. E aí nisso ele tinha essa dificuldade, né, para se comunicar, e nisso ele ficava muito irritado, muito nervoso. Então ele apontava, falava, a gente não entendia, e eu ficava, meu Deus, né, o que ele quer? Mas aí ele só praticamente as iniciais, as vogais, e aí falei, não tá certo, não tá normal. E além da fala, a gente começou a perceber também a seletividade para comer, era só alguns alimentos, o toque de sujar a mão, de querer sempre estar lavando, barulho, ele não aguentava muito barulho de som, até a gente, quando a gente ia para a igreja, às vezes o barulho incomodava ele. O que mais, amor? A questão do andar dele, né? Ele andava na ponta dos pés. Então tivemos esse alerta, né, dessa dificuldade, né, esses toques que ele tinha. Aí o pediatra encaminhou, né, a gente para outro médico para acompanhar, né, para estar vendo qual que eram os sintomas, as reações que ele estava tendo. E nisso foi encaminhado para a fonoaudióloga, né? Isso, aí a fono começou a análise dele, né? Encaminhou para uma bateria de exames com um neurologista já, onde que fez um mapeamento cerebral. Foi. E aí onde que o diagnóstico veio, né? Foi diagnosticado com apraxia na fala. Isso. Né? Que é uma falta de comunicação cerebral com a língua, né? Com o falar, onde que ele entendia o que a gente falava, mas ele tinha dificuldade de estar conversando, né? Mas ele tinha essa compreensão. Então, o diagnóstico veio em 2018, né? Que ele tinha 2 anos. A minha reação foi muito difícil, né? Porque é uma doença que não é tão conhecida, né? E ela não tem um exame, ela não tem, assim, nada já feito para isso. Então, é com o tempo que a criança vai, né, fazendo tratamento com a fono, que fala, não, é a apraxia da fala. E é complicado, né, porque é no cérebro, então é onde o cérebro não entende tudo, igual o Alisson falou, mas a boca ali não consegue, né, expressar, falar, né. Então, falei, vamos à luta aí. Isso, em cima desse diagnóstico, nós começamos a procurar indicações, né, fomos até uma fono especialista na apraxia da fala, né? Isso. E onde que ela explicou mais sobre o que seria a apraxia na fala e falou para nós, né? Foi uma reação muito forte, porque ele falou para nós que jamais ele iria se comunicar com uma pessoa comum, né? Isso. Que a apraxia da fala levaria isso para o resto da vida, né? Então foi um baque, né, para nós, assim.
Foi tipo assim, me veio, nossa, é uma doença que não tem cura. Foi bem claro, assim, que ela falou. Foi bem cura, foi bem direta. Foi bem direta. Né? Que é só com o tempo mesmo que a gente ia ver a evolução dele, que ela não daria nenhuma certeza ali. E aí, com o tratamento da fono, né, e o comportamento dele, que a gente foi observando e foi tendo ajuda também de professoras, né, de estar informando a nós sobre, né, a agitação dele, levamos ele no médico, né, e aí deu o laudo de TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade. E aí, nisso, outra batalha, né? Porque realmente, nossa, né? Meu filho tem TDAH. Não, muitas pessoas achavam, não, né? Não, isso é coisa de criança, né? E, né, amor? E eu falei, não, mas se meu filho tem, eu tenho que aceitar, eu tenho que correr atrás pro tratamento dele. E nós, investigando, né? Fomos em outro médico especialista, porque a agitação dele continuava, a seletividade continuava, né? Na escola, principalmente, né? As professoras passavam como que estava sendo. E, assim, tive muita ajuda também da escola, que me ajudou muito, muito. Até, assim, ela foi uma professora muito abençoada mesmo. No primeiro ano passou normal, mas no segundo ano, eu lembro dela me chamar na escola para reunião. Ela foi bem no início do ano, ele entrou no segundo ano, e ela me chamou, falou, ó, Simone, ele começou a chorar aqui, porque ele não estava conseguindo ler, não estava conseguindo expressar, e ele queria muito ler esse texto, e eu tive que adiantar a aula, e ele não tinha feito ainda, eu não pude esperar ele, então, ó, sério mesmo, precisa de um tratamento, precisa de rever. E aí nisso eu falei, olha, né, preciso, então, ir atrás disso. E aí fomos atrás de um médico especialista, cirurgião também, em Ribeirão. E aí ele foi feito os exames, né? Isso. Fez os testes, Os testes. Aí deu o diagnóstico do TEA, né, que é o autismo. Mas graças a Deus foi o grau 1, né, que não é tão forte, ou muitos, né, são bem mais fortes. Mas eu levei tudo, levei todos os exames, todos os laudos, desde 2 anos, levei tudo. Ele falou, ó, Simone, a gente aqui poderia tá só um TDAH, mas conforme seus laudos, tudo que você trouxe, é autismo, né, é o TEA no nível 1. Mas fica tranquila, tudo tem, né, aí o tratamento, né, a gente... Continua, isso, desde então a gente continuou com o tratamento, né, apontado para o TEA também, né, buscando sempre o melhor para ele, né, mas assim, não foi fácil, porque era terapia a semana toda. Era uma rotina muito pesada, né? A fono 2 vezes na semana, TO, a psicoterapia, então não foi fácil. A esperança que nós tivemos era que Deus estava conosco o tempo todo, né? Que Deus estava nos assim, dando força, porque não era fácil. Isso, Deus, sempre que tirávamos o nosso chão, Deus estava ali para nos sustentar, né? Com certeza. Então, a gente nunca perdeu a esperança, né? De se entregar, a gente sempre fala, não, mas para o médico é impossível, mas para Deus não, né? E depois de 7 anos, né? Agora completando, dessa correria, desse sufoco, né? Graças a Deus ele recebeu alta, tanto da TO quanto da fono. E assim, foi uma emoção muito grande. Nossa Deus, até no dia, né? Isso. Saindo de lá, né, filho? Eu mandei mensagem pro WhatsApp que ele não estava aqui. Que olha aqui, quem acabou de receber alta, né? De 7 anos de tratamento. Eu sou muito grata a Deus, muito grata. Muito, muito mesmo. Porque Deus esteve com a gente o tempo todo. Isso. E para quem recebeu o diagnóstico há 7 anos atrás, que jamais iria estar falando normalmente, né, se comunicando normalmente, hoje ele é uma criança normal, né? Que fala sem travas, né? Fala livremente, né? Isso é muito emocionante para nós, né? Muito, 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 muito mesmo. Só agradecer, né, filho? E, nossa Deus, só Deus sabe, né? A minha luta ali, né? Na correria com ele. Mas Deus é bom. Deus é bom demais. Assim, o que eu tenho para falar para as mães e os pais, assim, que tem um filho especial, que não desanime, sabe? Que, assim, ó, peça força para Deus, que Ele é o único que vai te dar força ali. E que vai passar, confie em Deus, que vai passar, né? Não importa, assim, qual diagnóstico que tenha. É uma criança, é um filho, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas Deus, Ele tá ali também fazendo, né? Sim, Deus na frente sempre, né? Deus na frente. A gente sempre escutou dos profissionais, né, sobre o que ele tinha, o que era a parte científica, né? Mas a gente sempre colocou Deus na frente e a gente nunca aceitou o diagnóstico, assim, falou, não, o Davi é uma criança normal, né? Como todas, e Deus vai abençoar,
A gente nunca perdeu a esperança. Uhum. E graças a Deus ele tá aqui, falante. Muito. De vez em quando fala, não, fica quieto. Né? E diante do diagnóstico, né, a gente nunca aceitou. E com o passar do tempo do tratamento, eu ficava forçando ele a falar algumas coisas, né? Não é forçando, né? Incentivando, né? Uma das palavras que eu ficava falando para ele era, tipo, fala paralelepípedo, né? Se você falar paralelepípedo, você vai ganhar um prêmio e tal, né? Fala paralelepípedo. Paralelepípedo. Aí, e qual que é a frase que a gente brincava? O rato é a roupa do rei de Roma. Então, frases grandes, assim, ou palavras grandes, assim, ele nunca completava, entendeu? Então a gente consegue ver a glória de Deus a todo momento com o falar dele. Eu sou muito agradecido por Deus. E um detalhe muito especial, muito importante, que hoje continua, né, a rotina, a correria, né, mas hoje é bem melhor. Hoje não é levando ele no médico, né, nas terapias, assim, no jiu-jitsu, no futebol, começou natação, né. Então, assim, ó, agora é nessa correria que nós temos. Então, é somente agradecer mesmo a Deus por tudo, né, filho? Né, meu amor? Vem cá.